Você está ao ar livre hoje aí, né? Tá ao ar livre aí hoje aí, né? Ok. Então, uma boa noite a todos. São todos bem-vindos. Como o Wilson falou há pouco, né, o tema é pertinente ao início do ano. Estamos no dia 3 de janeiro de 2024. Então, é a fase em que a gente faz assim uma revisão dos propósitos da gente, o que que eu quero esse ano, o que que eu quero da vida, né? Embora a palavra correta seja o que a vida quer de mim, né? Talvez esse seja o ponto mais importante, mas é uma reflexão que o Felipe vai trazer para nós. O Felipe, né, apresento para vocês o Felipe aqui, ele foi um aluno do EAD, né? Ele fez o EAD de formação de mentoring, de coaching, já faz algum tempo, e a gente manteve uma amizade durante esse tempo todo. E surgiu nessa oportunidade do Felipe trazer essa palestra aqui para vocês, eu acho que é um colóquio, uma conversa, né, uma troca. Então, Felipe, eu vou deixar em aberto para você. Eu só gostaria de pedir que vocês fechassem os seus áudios, por favor, para não dar interferência, tá bom? Tá. Então, também dou boas-vindas a todo mundo que está chegando, né? Várias pessoas conhecidas. Mas Felipe Sinelli, está com você? Você se apresenta e está contigo. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês, pela disponibilidade. Queria agradecer antes de mais nada o Marcos, né, o nosso mentor. Ele que abre essa possibilidade aqui, ele que abre esse campo para a gente estar aqui trocando, para a gente estar aqui aprendendo e somando. Como ele falou, fui aluno do Olos, né, fiz a formação a nível profissional, estou fazendo master e a gente manteve esse contato, que eu acho muito importante. Uma das principais razões que eu busquei a Olos foi por não ser um curso mecanicista como qualquer um, né? É um instituto diferenciado, tem uma conexão, tem uma aproximação, tem uma abordagem totalmente diferente. Então era isso que eu buscava. Eu nunca quis ser igual, eu sempre busquei caminhos diferentes. Apesar de alguns caminhos serem diferentes, né? E a gente ficar na dúvida, mas normalmente esses caminhos diferentes nos fazem ter uma certa singularidade. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu preparei uma palestra e a hora que vocês quiserem me interromper, podem ficar à vontade. E depois, no final, eu vou fazer um convite. Eu quero convidar vocês também a participarem de uma jornada comigo. Posso compartilhar aqui, Marcos? Já está Pode, aberto pode, para está compartilhar? contigo. Tá, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui no. Vocês estão vendo até a tela grande? Não, né? Deixa eu Não, compartilhar a tela grande, fica melhor. agora deu. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Tá ok. Tá. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma imagem que eu sempre gosto de colocar, que tem um significado da montanha, do ponto de vista que a gente vê, e lembra muito, remete muito à nossa ferramenta que o Marcos traz lá no nosso holográfico da questão da cosmovisão, né, da nossa visão ampliada. Mas isso a gente consegue aprofundar posteriormente. Eu queria trazer alguns dados antes de a gente falar, que são dados que eu acredito que seja importante a gente passar aqui, né? Então, 18% é o índice que a OMS mostra das pessoas que sofrem de depressão aqui no Brasil, né? E no mundo, desculpa. E isso representa 18% a mais nos 10 anos. E no Brasil são 11 milhões de pessoas que sofrem dessa doença. Então a gente tem aqui 322 milhões de pessoas pelo mundo que sofrem com a depressão e 18% a mais do que nos últimos 10 anos. No Brasil a gente tem 11,5, que isso representa aí 5,8 da população. Então é um número realmente que a gente tem que ficar preocupado. Até 2030, a OMS estima
que a gente vai ter 450 milhões de pessoas. Então, a doença depressão vai ser uma doença que vai estar relacionada a como se fosse um câncer e etc. Vai estar muito presente nesses índices. E ela traz outro dado também interessante, que é 79% das pessoas se afastaram do trabalho entre 2012 e 2016 devido a doenças psicológicas. 9,3% têm distúrbios de ansiedade. Um site de pesquisa de emprego, né, Indeed, alguns de vocês devem conhecer, mostra que 64% das pessoas estão completamente desmotivadas pelo seu trabalho, né? Umas atuando somente pelo salário e gostariam de trocar de emprego. O site da Height Manage mostra que 48% das pessoas estão infelizes no trabalho, sendo mulheres 59%, que supera o de homens 41%, que estão igualmente satisfeitos. E aí aqui tem outros índices também da Confederação Nacional do Comércio, que mostra que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. 57% não tem um planejamento nem ação que vai assegurar um futuro financeiro satisfatório. 51% dos entrevistados dizem que não aproveitam a vida por administrar mal o dinheiro. A revista SA, Você SA, afirma que 87% das demissões são por questões comportamentais. E boa parte poderia ser evitada se houvesse investimento em autoconhecimento e inteligência emocional. 78%, isso foi uma pesquisa realizada em 27 países, dos brasileiros concordam com essa sentença: a sociedade brasileira está quebrada. Por que eu estou trazendo esses dados? Para a gente ter um contexto, para a gente entender para onde a gente está indo e para onde o mundo está caminhando. Porque existem dois movimentos, as pessoas sendo guiadas e o mundo também. Só que as pessoas precisam entender que elas têm um propósito. E esse propósito está dentro delas. E o meio externo faz ativar isso. É um recurso para você colocar o seu propósito em prática. Seja em empresas, ou seja você de forma autônoma, ou seja você como pai, né? Você, com o seu propósito, você pode atender ao maior número de pessoas. E o mundo já fala sobre propósito há muito tempo, só que com nomenclaturas diferentes. Então, eu trouxe aqui algumas figuras carimbadas que a gente conhece, que é o Aristóteles, o Sócrates e o Platão. E o Aristóteles falava o seguinte: a felicidade é o fim último da vida humana. Buscar a virtude e agir em conformidade com a razão são os meios pelos quais alcançamos o nosso propósito intrínseco de viver uma vida plena e significativa. O Sócrates já dizia: a verdadeira sabedoria está em conhecer a si mesmo. Ao compreender nossas próprias motivações e valores, encontramos o caminho para um propósito mais profundo da vida, a vida. E o Platão falava: o propósito da vida é buscar o conhecimento e a virtude. Na contemplação das ideias eternas, encontramos a verdadeira realização e transcendemos as preocupações passageiras do mundo. O Marx, aqui no Instituto Holos, a gente fala das bolhas mentais. Então, a gente começa a entender o mundo um pouquinho mais visto de cima, fora os nossos problemas do cotidiano. E aí eu fiz questão de trazer as datas aqui, de quando eles nasceram, né, antes de Cristo, todos eles, e quando eles morreram, para mostrar o quanto é antigo, porque as pessoas costumam falar: não, propósito é moda, propósito agora. Só que agora a gente está começando a tomar mais consciência da importância que é ter um propósito na vida. Apesar de grandes pensadores lá atrás já comentavam sobre isso, né? E aqui tem uma revista, Forbes, e noticiou essa seguinte reportagem, na época da pandemia agora, onde as empresas que têm propósito, elas superaram a crise de Covid com muito mais facilidade, porque elas conseguiram criar uma comunidade. Elas não são apenas uma empresa que estão preocupadas só com resultado e lucro. Não significa que ter propósito você não está preocupado com isso. Mas, além disso,
Empresas que têm propósito, uma reportagem na revista Negócios, tem resultados melhores a longo prazo, lançamento de livros, né, numa empresa lá de São Paulo. A Endeavor Brasil, comentando justamente isso: lucro, mais justiça social, mais competição, mais espiritualidade e eficiência e bem-estar. Atualmente, ter um propósito faz toda a diferença. Enquanto você descobrir o seu melhor, melhor para a sua empresa. Tem uma frase aqui que eu vou mencionar, que é de Sêneca, que é muito interessante. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Que é da mesma forma, o propósito ele é a nossa bússola. Ele nos dá a direção. E aí, muitas vezes, vocês perguntam, mas quais são as empresas que têm propósito no mundo? Aqui tem algumas, e não necessariamente elas precisam ser grandes, igual a essas. Tá? A gente não deve fazer essa confusão de propósito é uma coisa para grandes empresas. Não, o propósito está dentro do indivíduo. E esse CEO, esse dono, ele leva esse propósito como uma empresa onde ele vai colocar outras pessoas para ajudar. De preferência, que essas pessoas estejam alinhadas com o propósito da empresa. Que o propósito dessas pessoas seja alinhado com o propósito da empresa. Que conversem entre si. Tá? A Danone aqui, eu destaco ela, porque ela tem. Danone, a gente pensa, né, naquele iogurte que vai comer quando é criança e etc. Mas se a gente for parar para pensar, a Danone ela criou um iogurte diferenciado a nível nutricional para ajudar, né, no combate da fome nos países que têm esse tipo de problema. E ela criou um produto específico para isso. Ela poderia só pensar no Danone, né? A nível básico nutricional, mas ela foi para um nível profissional. Assim como outras, a Google, onde a Google dissemina a informação, ela quer tornar o acesso mais fácil e rápido para as pessoas. Por quê? Para ela gerar conhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma base muito grande de pesquisa, a qual um tempo atrás a gente tinha que sair de casa e ir na biblioteca pública, da rua, que já era difícil a gente, né, hoje basta um clique, então a gente não pode dar mais desculpa. A Apple também tem, a Dove também tem um propósito. Provavelmente você não vai ver, apesar de ela vender um produto, que é o sabonete, os cosméticos, etc., ela tem um propósito de trabalhar e melhorar a autoestima da mulher brasileira. E isso faz com que ela crie um movimento para quem se preocupa com a beleza, com o cuidado do seu próprio corpo, do seu próprio bem-estar, esteja conectado a ela. Senão ela é mais uma empresa que vai vender sabonete. E a ideia do propósito é justamente essa, para a gente trazer diferencial a cada um, para que a gente possa viver a nossa singularidade. Como eu comentei no início, né, do Instituto Olos, da singularidade, da diferenciação deles, eu escolhi estar fazendo parte desse grupo. Assim como eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, elas enxergam algo para estarem aqui. E eu queria mostrar para vocês que propósito é uma coisa que vem de dentro. Então a gente sai dessas questões de ponto de contato, não é nada de marketing, não é nada disso. Né? Não tem nada a ver com logo, atendimento, embalagem, ponto de venda, nada disso. O propósito ele vai além muito da plataforma da marca, do posicionamento, dos valores, ele está no nível mais profundo. Ele, normalmente, isso é dentro de empresas. Normalmente, no ser humano, ele está a nível inconsciente. Por quê? Porque a gente começa, ao longo da vida, colocando certos, entre aspas, lixos mentais, informações em excesso, que não necessariamente precisam. A gente começa a repetir padrões que não são nossos. A gente começa a seguir conselhos e direções que não estão ligados a nós. E isso faz com que a gente entre numa rota errada e a gente se distancia do nosso propósito. A gente fica mais longe. E é justamente nesse lugar que a gente consegue resgatar e entender e acessar o nosso propósito. Quando a gente começa a fazer essa limpeza, essa higiene através do autoconhecimento. E Viktor Frankl, para quem não conhece, ele foi um psiquiatra. Deixa eu voltar aqui.
E ele sofreu, ele ficou preso nos campos nazistas, né? Ele era judeu e ele foi perseguido. Então ele ficou nos campos de batalha preso. E ele chegou a definhar. Ele ficou com, se eu não me engano, 37 ou 47 quilos. E ele destacava o seguinte, e ele tem um livro, né, chamado A Busca do Sentido, que é muito interessante esse livro, que fala sobre propósito. E ele destaca que como a felicidade e o sentido da vida. Ele destaca a busca por propósito, a resiliência através do sentido, a responsabilidade pelos desafios pessoais e a vivência plena do momento presente e a aceitação das circunstâncias, como elementos cruciais para que a gente possa ter uma vida plena. E ele costumava dizer o seguinte, que a gente tem três maneiras de entender melhor o nosso propósito. Ou fazendo alguma coisa, né? A gente começa a fazer, e daqui a pouco alguma coisa acontece que a gente consegue se conectar, experimentando um valor, né? E aí o valor pode ser um amor, pode ser um ato de compaixão e etc. Ou sofrendo no sentido de dor, né? No sentido do momento que você está conectado com você, que você está passando uma dificuldade, que você tem que olhar para dentro, que você tem que buscar o seu autoconhecimento, para você ir lá dentro e resgatar o que faz mais sentido e o que tem mais significado para você. E não o sentido e o significado que outras pessoas te passaram. Aqui tem uma frase que eu gosto de citar dele, que é: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Muitas vezes a gente busca mudar fora, né? A gente, inicialmente, ali nos princípios da nossa vida, e aí para os filhos que estão escutando, a gente quer mudar nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa tia, porque não é isso, porque não é aquilo, a gente quer, só que na verdade a gente está tentando entender o mundo. Normalmente a gente quer desafiar os professores, etc. A gente não vai com a cara de um, não vai com a cara de outro. O colégio tinha que ser assim, tinha que ser assado. E aí, e assim, né? A gente começa a trabalhar. E aí a gente quer mudar o nosso chefe, a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a política, a gente quer. E não está se encaixando. Por que a gente não se encaixa? Qual é a peça do quebra-cabeça que está faltando? E é aí que a gente começa a entender como que é importante a gente, desde pequeno, ter uma educação que ela seja direcionada para isso também. Não que o modelo da escola está errado, não que a educação dos pais está errada, mas elas podem ser melhor. E o propósito é justamente isso, para a gente sempre estar buscando a nossa melhor versão. A nossa melhor versão como pai, como irmão, como empresário, como gestor, como mentor. Como que eu posso fazer melhor, como eu posso me comunicar melhor, como eu posso entregar melhor, o que eu tenho que fazer para melhorar. Porque não existe um modelo pronto. E graças a Deus que não existe. Que assim a gente pode colocar as nossas diferenças como algo para se complementarem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre modelo de educação. Modelo não, mas uma ferramenta que é Formate, que é uma ferramenta de aprendizagem, e a educação, a palavra, né? A origem da palavra educação. Mas antes eu queria perguntar para vocês se algum de vocês conhece esse modelo aqui, Formate. Deixa eu abrir aqui a. Não, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre esse tema, Felipe Sinelli. Legal, Diego que falou, né? Isso. Eu Legal. também desconhecia, Felipe. Desconheço. Legal, Elton. Também Então, a conhece. Sheila que está aqui, ela conhece porque. Tudo bem, Sheila? Como é que você está? Obrigado aí por você estar aqui. Tudo Meu bem. tio está aqui também, minha mãe, pessoal que já fez o Eu vi treinamento. Roberta também. Também está aqui? Ah, está aqui, está ali, estou vendo.
Então, pessoal, e a palavra educação? Alguém sabe a origem da palavra educação? Isso é muito importante a gente entender, para a gente compreender o contexto também do mundo e por que que a gente chegou até aqui e daqui para onde a gente vai. Alguém tem Ah, uma ideia? não, mas os insights que vêm me vindo em relação a essas palavras é que muita coisa que a gente sempre ouviu nunca se preocupou em saber o porquê que chamam-se tal coisa, né? A gente fica com aquela historinha de Adão, que Deus ajudou, Adão nomeou e tá assim, leão é leão e não pergunte por que foi chamado leão, não é? Esse veio um insight para mim agora. Perfeito. Perfeito, Diego. E tem uma. Assim, existem as pessoas que falam isso, né? E às vezes, numa educação ainda um pouco mais rude, era aquilo, é isso e é isso, né? Não, e é isso, menino. Você é uma criança, você não vai entender. Então, existe esse modelo também. E existe lá na frente os professores que, não, é isso, é isso. Você tem que aprender só matemática, você tem que aprender. E aí é justamente onde a gente vai trabalhar tanto a origem da palavra, que educação vem de educere, que é educar para fora, fazer com que as pessoas se adaptem à realidade, fazer com que as pessoas se adaptem à realidade que já existe. Olha como que a palavra educação, nesse contexto, já não cabe mais hoje. Os recursos que a gente tem, olha como que está faltando muito ainda para a gente caminhar. Porque se eu vou só me adaptar ao que tem, né, ao que existe, eu só vou, como o Diego trouxe, eu vou ser um papagaio, eu vou repetir o que todo mundo fala, eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou pensar o que tem dentro de mim, o que eu posso contribuir com o mundo. Ainda que seja fazendo algo que outra pessoa faz, mas com uma singularidade, com uma diferença, com o meu propósito ativo. Faz sentido, gente? Até aqui tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? E formato, o que é formato? Formato é um modelo onde a gente sempre vai estar passando pelo que, o como, o porquê e o se. Então, isso é muito interessante quando a gente aprende na escola, por exemplo, a gente aprende o que e o como, né? O que é a matemática, os números, a redação do português, os países, os estados de estudos sociais, história, geografia, e o como que você tem que ir ali, aconteceu isso, estuda isso, aprende isso, e você está pronto para a vida. E a vida é maior do que isso. A vida é muito maior do que isso. Eu ainda espero ver a educação num modelo que a gente possa dar, falar sobre o propósito lá dentro. Inclusive, a gente, aqui pelo menos no Rio, a gente faz parceria com os institutos, né? Com as instituições de ensino, para que a gente consiga dar palestra, fazer roda de conversa, para trazer o autoconhecimento e a inteligência emocional para esses ambientes, que são muito importantes. Assim como nas empresas. Porque não adianta você formar uma criança que não foi formado no caso, e ele está lá no futuro já vivendo, que é agora, sem esse conhecimento. E aí as Felipe, empresas, por exemplo, têm o que as empresas têm, que são os jogos de poder, né, que a gente aborda no Instituto Olos. A questão da cultura organizacional totalmente embaralhada, um tensor muito fraco, uma cultura fraca, uma identidade fraca. Isso tudo vai minando a empresa e levando ela a um resultado a zero. Quando, na verdade, algumas pessoas ficam trocando funcionário pensando que o problema está no funcionário ou está fora, e quando, na verdade, está dentro da empresa. Então, a gente também faz esse contato com as empresas, né? E qualquer grupo de pessoas, a gente está sempre buscando passar isso. Trabalho, uma outra origem aqui que eu queria trazer para vocês, que é importante, que é sobre tripalho. Tripalho era um instrumento com 3 paus, onde os escravos eram chicoteados. Então, isso faz a gente ter um claro entendimento e uma visão negativa e associada a um esforço árduo e penoso, quando a gente fala de trabalho. Tanto é que tem gente que fala assim, Deus me livre ficar trabalhando a minha vida toda. Deus me livre. Alguém já ouviu isso aqui? Não, eu não vou trabalhar. Eu, quando me aposentar, não vou fazer nada.
Eu vou trabalhar, eu não aguento mais trabalhar. Para que trabalhar? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia trabalhar. Então, existe essa confusão, porque num determinado momento, trabalho realmente era algo de Triste. escravo, né? Algo que você não tinha uma recompensa, que você tinha um esforço e você não colhia nada. Hoje a gente já consegue colher, hoje a gente consegue ter, além da recompensa, a gente consegue perceber e ampliar a nossa cosmovisão para a palavra trabalho. E aí eu queria trazer essa pergunta. Então, afinal, o que é trabalho? Trabalho é sobre esforço e energia. Onde eu aloco a minha energia? E o quanto eu me esforço para que aquela energia chegue às pessoas? E a energia, entendam nada como um místico, a energia do ser humano. Eu tenho uma palestra sobre autoconhecimento que eu falo da estrutura humana, onde a gente tem uma sequência de átomos dentro do nosso corpo que é incrível. Nós somos uma máquina energética, né? E onde eu estou colocando isso tudo? E aí eu trago essa pirâmide de Maslow, que vocês devem conhecer, acredito que a maioria das pessoas aqui conhece, que fala sobre as necessidades, né, fisiológicas, que a gente busca ter, a parte da segurança, a parte social, estima e autorrealização. E por que a gente não pode começar entendendo qual que é a nossa autorrealização? Por que a gente tem que garantir e aprender algumas coisas para garantir primeiro essas bases? A fisiologia, a segurança, depois os amigos ou um lugar de interação melhor com os clientes, com o chefe, depois um reconhecimento como se fosse uma escadinha. E não necessariamente você pode estar em qualquer, desde pequeno, você pode estar aprendendo o que você pode fazer lá no seu futuro que vai fazer muito mais sentido para você. E aí você já começa diferente. Você vai, sim, né, garantir suas questões fisiológicas, sua segurança social, sua estima, mas você está como se fosse com essa pirâmide ao contrária, né, oposta. A autorrealização vem primeiro. E essa é o que a gente enxerga das teorias que já passaram no mundo. É assim que a gente vê. Essa pirâmide, ela pode começar de baixo para cima. De cima para baixo, perdão. E aí deixa eu passar aqui. E aí eu queria perguntar, por que você trabalha? Por que você trabalha? Por propósito? Por dinheiro? Por um ou pelo outro? Qual a ligação que isso tem? Será que existe ligação? O propósito ele não tem nada a ver com algo grandioso. Isso pode ser até um truque do seu ego. Então fica ligado. Propósito não é nada mágico, muito menos místico. Eu queria que você pensasse por que você faz o que você faz. Será que é por dinheiro, segurança, poder, uma fama, uma liberdade, que você quer ter a liberdade ou a estabilidade, né? Materialismo, ostentação. A gente entender isso dentro da gente faz com que a gente comece a ter clareza. Lembra que eu falei da gente ir limpando o nosso oceano, a gente ir tirando as coisas e começar a enxergar melhor o que está realmente dentro da gente? Porque o propósito ele não tem nada a ver com algo religioso, mas ele tem que ter uma intenção clara e bem definida por trás e aberta para todos. E ele está ligado ao nível de consciência de cada um e ligado à nossa espiritualidade. Ele vai ter mais a ver com a sua essência do que com o seu ego. E E isso que é Felipe, importante. Quando a gente se conecta com a nossa essência, né, a gente passa essa barreira que a gente mesmo cria para conta das interações e etc., a gente consegue avançar. Diga, Monique. e o Instituto Olhos, ele trabalha muito isso, né? Você ter clareza do porquê que você está buscando, do porquê que você está fazendo, né? Na verdade, eu sempre digo para o Marcos assim que foi um divisor de águas, como você colocou. Não é uma metodologia mecanicista, mas é uma metodologia holística que amplia o nosso olhar. Então, quando você tem contato com essa metodologia, você passa a ter mais clareza do que você quer, né? E quando você perguntava assim, por que você trabalha? Eu acho que é um pouco de cada coisa, mas acima de tudo, porque
certamente eu amo aquilo que eu faço, porque passamos mais tempo dentro do trabalho do que fora dele. Então, eu lembro muito isso do Marcos, da preparação do nosso centramento pessoal, de gerar um clima favorável, desde as instalações, do teu próprio clima que você carrega. Tudo se torna mais leve, sabe, Felipe? Tudo flui melhor. Eu acredito muito nessas premissas, assim, que eu tive com o Marcos, assim, né? Ter clareza das intenções, trabalhar o nosso centramento, né? Buscar aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Sim, perfeita colocação, Monique. Muito obrigado. É exatamente isso. A gente buscar nosso centramento, nosso isomorfismo, como a gente vai estar lidando com as pessoas, isso tudo, quando a gente tem propósito, a gente começa a adicionar na gente com uma força e muito além disso, a gente começa a entender que isso é muito importante, que isso Exatamente. faz parte da vida. Olha, eu sou psicóloga e todas as vezes que eu entro no meu consultório, eu já vou. Eu digo para o Marcos que eu lembro dele 24 horas, porque realmente é verdade. Não é uma coisa assim, dita da boca para fora, mas é porque eu lembro todos os ensinamentos. Eu acho que, na verdade, eu já tinha tudo isso dentro de mim, sabe? E quando eu Claro. encontrei assim, aqui em Macapá e depois em São Paulo, era como se eu dissesse assim: é exatamente isso que eu penso, só que eu não sabia o nome que se dava. Então, cada pessoa que entra no meu consultório, eu me abro para essas possibilidades, entendeu? Porque cada um vai trazer uma história totalmente diferente da outra. E você ter clareza, por que que eu estou atendendo essa pessoa? O que me faz, o que me motiva a estar junto com ela aqui? Isso é um grande diferencial. Perfeito, Monique. Diga lá, Cláudio. Obrigado, Monique. Nada. Boa noite, Felipe. Boa Boa noite a noite. todos. Bem, eu acredito que, na medida que eu fui descobrindo o propósito da minha vida, eu comecei a gerar um conteúdo de valor. E eu trabalho para compartilhar esse valor com outras pessoas, para que outras pessoas também possam se beneficiar daquilo que eu conquistei, que a vida me deu. Sim, perfeito. Quando a gente encontra nosso propósito, a gente começa a perceber o que que a gente tem dentro da gente, né? Como a Monique falou ali, quando ela vai atender um ser humano, ela entende aquele ser humano como um ser individual. E isso é muito importante porque, como você está falando, você encontrou dentro de você o que você poderia contribuir com o mundo. E praticamente só o Cláudio vai contribuir com o mundo da forma do Cláudio, né? Com as habilidades, os pontos fortes que o Cláudio tem. Apesar de outras pessoas estarem fazendo, podem fazer, mas o Cláudio vai ter toda uma linhagem ali, uma forma de realizar o propósito dele. Isso a gente faz exatamente também, né, dessa forma, buscando ali o nosso autoconhecimento e entendendo esses níveis, essas camadas. Cada pessoa é única e tem uma contribuição única, né? De uma forma, mesmo que a pessoa faça a mesma coisa que o outro faz, ela vai fazer de uma forma única, uma forma dela, da maneira dela, e vai enriquecer um pouco o mundo com a presença dela, né? Com a contribuição dela. Perfeito, Cláudio, exatamente. Diga, Diego. Obrigado, Cláudio. Ah, em relação ao porquê trabalho e porque o que me move, eu sempre trabalhei movido por conta da questão de pagar as contas e garantir o alimento. E sempre que eu perdi um trabalho ou outro, eu sempre trabalhava o dobro como ambulante por conta que entrava num desespero, sempre entrava naquela roda da corrida dos ratos. Só depois dos 30, com a busca de conhecimento, de autoconhecimento, que eu fui entender que o trabalho não era um castigo, era uma bênção de Deus, que Deus trabalha constantemente, e o trabalho dignifica o homem não apenas da questão de você ser uma pessoa honesta, um cidadão de bem, pagador dos seus impostos, mas dignifica a alma do homem a ser uma ferramenta de auxílio de Deus na terra. E aí, esses último ano, eu vim, tudo tem me direcionado. Eu sou consultor de logística, atuo nessa área há muitos anos, mas tudo tem direcionado para trabalhar com o humano.
com a questão das pessoas. E aí eu acabei abrindo um grupo de WhatsApp, Vida de Propósito, escrevi uma mentoria, assim, as coisas surgiram, começa a surgir a partir do momento que eu me coloquei à disposição. Aquele que você colocou, aquele slide colocando o que te move, entra esse ano com um esclarecimento do porquê que eu entro em 2024, para ajudar as pessoas a trabalharem a conexão com o seu propósito com identidade e intencionalidade. Por que eu estou falando isso? Isso, até um pouco, 2 anos atrás, era impensável eu falar, eu, Diego, vou ajudar as outras pessoas a identificarem com o que eu aprendi, a se conectarem com o seu propósito, a entenderem suas identidades e a atuarem com intenção. Isso foi fruto de tanta coisa que eu fui pesquisando e estudando, e tá borbulhando, tá mais forte do que eu. E eu não tô conseguindo mais segurar. E aí agora, 2024, o que me move é tirar a pressão de dentro de mim, de dentro da minha alma, e transportar para os outros, ajudar esses outros. Agora, o como, eu tô com vocês aqui, descobrindo como. Dimitrios deve estar aí em algum lugar, tá me ajudando. O como, eu não sei, eu tô assim, Deus tá falando, vai lá e faz, querido. Põe um pé que o outro eu te mostro de Pisa. Muito É Eu bom, não Diego. sei aonde eu vou botar o meu próximo pé. Deus só falou, vai, só vai, filho, anda. E Mas eu já o escrevi. principal o principal você está fazendo, que é tirar essa energia de dentro. E quando a gente tira essa energia que é intrínseca ao ser humano, que vem, parece exatamente isso, ela vem da nossa alma, ela puxa aqui de dentro, e aí eu costumo falar que ninguém pode parar a gente, né? Porque a gente Com está certeza. acertando a direção da nossa bússola. Mas obrigado aí pela tua contribuição. Reinaldo, eu vou só finalizar no Reinaldo para a gente dar continuidade para também não perder, vocês não perderem muito do conteúdo. Mas fala aí, Reinaldo. Depois a gente volta para as perguntas. Obrigado, Felipe. Boa noite. Esse é um assunto, a mim, particularmente, muito interessante. E teve uma vez uma curiosidade, buscando propósito, dessas vivências que a gente faz, e assim me tocou profundamente quando a pessoa que estava conduzindo falou assim: propósito, na verdade, é você calar a sua mente e você se conectar com a sua essência, ou com o seu interior, e você verificar tudo aquilo que você fez, porque você vai encontrar muitos indícios ao longo da sua vida do seu propósito. O que eu tenho observado, algumas pessoas assim, vou desenhar o meu propósito, fica é como essas imagens que a gente vê na internet, todo mundo sorrindo, bonito, maravilhoso, depois cai na real, não é nada disso que a pessoa fantasia. Então, o propósito é uma coisa muito mais profunda, nesse sentido de você vasculhar a sua vida e descobrir ao longo da sua existência o que você já fez, aquilo que sempre te atraiu, aquilo que sempre teve conexão com você ou com o que você teve conexão. Se você for uma pessoa ao longo da sua vida que sempre procura ajudar, servir, fazer alguma coisa em prol dele, é bem provável que seu propósito esteja alinhado com essa postura prestadia. Se você é uma pessoa que sempre buscou, assim, enfim, cuidar de você, da sua saúde, então talvez seu propósito seja esse. Como é distinto para cada um, mas assim, talvez um dos grandes segredos não seja fazer uma lista e depois escolher quais aqueles itens que vão ficar melhor no vídeo, na internet, né? Mas aquele que tem uma profundidade dentro de cada um de nós. Era só essa pequena contribuição que eu queria dar. Obrigado. Perfeito, Reinaldo. Muito obrigado. Só para complementar aí, posso complementar? Para trazer essa complementação. É exatamente isso. Normalmente, por isso que eu trabalho essa questão, né, da contextualização do que é trabalho. Porque a pessoa acha, algumas pessoas, e tem uma série de profissionais, como em qualquer outra área, né? Vai ter profissionais sérios e outros profissionais que não são tão sérios. Alguns com uma intenção real e outros com uma intenção obscura. Ali a visão obtusa que o Marcos lá na nossa visão fala, né? Da postura focada e desfocada. É, Ele está pensando ali só no dinheiro e pagar a conta, ao invés de estar pensando no bem-estar enfim, compartilhar o que tem de dentro, que pode agregar, e aí sim ter essa questão do retorno. E muitas vezes, no momento ali, como o Viktor Frankl traz, a gente experiencia algum valor, ao algum momento que a gente está passando por uma dificuldade, seja no trabalho,
por estresse, a gente está com uma crise de burnout, ou a gente terminou um relacionamento e a gente foi demitido, ou a gente teve uma discussão muito séria ali na família, e a gente começa nesses momentos, através do sofrimento, o sofrimento ele não é bom nem é ruim, tá, pessoal? Ele é só o sofrimento. E a gente tem que entrar em contato com ele para a gente aprender o que precisa ajustar. A partir daí, tem gente que nega o sofrimento, depois disso vem à tona. E aí, quando eu consigo mergulhar dentro de mim, eu consigo, por exemplo, entender que o que estava me guiando era o meu medo, né? Como o Diego trouxe. Eu trabalhava para pagar a conta. Não necessariamente a pessoa, vou fazer o meu propósito. Não, ela tem que se estruturar para isso. Então, a princípio, você pode sim pagar para. Você pode trabalhar para pagar a conta, não tem nenhum problema. Eu acredito que você não precisa ficar a vida toda para pagar conta, ou somente para pagar conta, né? Melhor, me corrigindo aqui, somente para pagar conta. Então, na verdade, era o medo o quê? De você passar uma dificuldade, passar fome, não ter condições, ou saiu do emprego. E agora, o que que eu vou fazer? Onde que eu vou? E aí, em qualquer lugar você vai, o que te oferecerem você pega, e aí você fica sem caminho, você fica desesperado. Às vezes é um bloqueio que você não tem nem consciência, uma crença, às vezes que te limita ao invés de te fortalecer. Ou às vezes você só trabalha por objetivo. Eu tenho um objetivo, eu vou fazer isso e pronto, acabou. E aí a ideia aqui é a gente justamente identificar o nosso propósito, focar na identificação do nosso propósito no nosso interior. E aí tem essa frase aqui, onde os homens não desejam, Platão falava, os homens não desejam, não sei porque que aqui está riscado, eu devo ter riscado aqui sem querer. Não sei se. Mas enfim. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. E aí a gente vem para essa cultura materialista, né? Onde a gente vive, que é essa cultura daqui onde eu coloquei, materialismo. Eu vou trabalhar para eu ter uma bolsa, eu vou trabalhar. Às vezes nem tem sentido, nem tem significado aquilo. Ficou tão normal, entrou na normose. Assim da forma como a gente foi criado no colégio. Todo mundo senta, passa tudo e acabou. Não tem uma direção para cada aluno, um entendimento maior. Locus de controle. Existe um construto que foi feito por Julian Rotter, que fala do locus de controle, que eu consigo ter o meu locus de controle e eu consigo controlar a minha parte interna. Eu não consigo controlar o externo, mas a parte interna eu consigo. E essa é a diferença. É isso que acontece. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente começa a mudar. Como o Vitor Frankl falou ali naquela frase. Quando a gente não está vendo mais saída, a gente tem que ir dentro. E depois que a gente vai dentro, a gente aprende que aqui dentro tem soluções que a gente não sabia. Justamente por fazer perguntas que a gente não estava fazendo para si mesmo. E aí a vida a vida não é sobre as respostas, né? E sim sobre as perguntas que a gente não faz a nós. E por isso a gente não consegue encontrar as respostas certas. Quando você começa a entender isso, você começa a ver e a perceber isso. Então, o que eu sugiro? A gente pensar, analisar, avaliar, refletir, imaginar e questionar e agir. Isso é um processo que a gente tem que fazer para justamente entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos cegos e os nossos pontos de melhoria. Tá com risco aí na tela de vocês? Deixa eu apagar essa. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Aí, pronto. Ó, o toque. Vamos lá. Então, a gente tem nossos pontos fortes. E qual que é o ponto cego? O ponto cego, tem até uma questão aqui que o Aristóteles falava, é a deficiência, né? Ou o excesso. Então, a pessoa que ela é muito. Se ela é uma pessoa flexível, tá ótimo, mas se ela for demais, ela vai ser muito permissiva. Se ela for de menos, ela vai ser muito rígida, ela vai ser muito dura. A pessoa que ela é focada demais, às vezes ela pode viver só no mundo dela e deixar as outras pessoas sem atenção. Isso não significa que ser focado é bom, ser isso é bom, ser aquilo é bom. Tem que ver como é que está essa balança dentro da gente. Porque um ponto positivo pode se tornar um ponto cego. E o ponto de melhoria é justamente quando eu consigo fazer esse equilíbrio. Eu trago algo que eu preciso melhorar dentro de mim. Por exemplo, eu não sei lidar bem com a parte comercial. Então, o que você precisa fazer para que isso seja
um ponto que você venha trabalhar e que te dê mais força para você seguir no seu propósito. Ah, não consigo me comunicar bem com as pessoas. O que que você pode fazer? Quais são os caminhos que você tem? Quais são as alternativas? E assim sucessivamente. Ah, eu tenho medo de falar em público. O que que você pode fazer? Né? Eu não consigo me conectar com as pessoas. O que que você pode fazer para se conectar de fato? Não só ficar ali com o ego fazendo uma interação. Como é que você dimensiona isso dentro de você? Como é que você regula? Como é que você ajusta isso dentro de você? Se você tiver muito discernimento, souber muito das coisas, muita certeza, você vai cair no abismo do julgamento. Mas se você não tiver certeza de nada, você vai ficar aberto a tudo. E aí você entra numa loucura. Enfim, a gente tem vários pontos que a gente precisa entender dentro da gente. E aí Sartre traz uma frase que é o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E é justamente isso, quando a gente passa uma dificuldade, a gente, né? E às vezes não, às vezes é uma dificuldade que a gente precisa passar para entender aonde a gente vai chegar. Aquilo é um recurso que a gente tem para a gente chegar num lugar diferente. Existe essa frase aqui do Nietzsche, que é quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e aí tem uma flor aqui que eu trouxe diante de um concreto, e trazendo aqui 4 perfis de profissionais que eu enxergo hoje. Pessoas que amam o que fazem, mas não são bem pagas. Então elas acabam não tendo muita prosperidade. Elas têm uma alegria, têm uma plenitude. Elas são boas no que fazem, mas elas não fazem o que o mundo precisa. Então elas têm um sentimento de satisfação, mas elas têm um sentimento de inutilidade. Ou às vezes ela é muito bem paga para fazer, mas ela não ama o que faz, ela não se conecta com aquilo, ou de alguma maneira aquilo não tá fazendo mais sentido. Foi algo que ela fez porque o pai, a mãe falou, o professor disse, ia ser melhor ser médico, ia ser melhor ser aquilo, e ela falou, eu vou seguir esse caminho aqui que está todo mundo seguindo, é o garantido. E hoje ela fica com aquele sentimento de vazio, aquela dúvida, né? Sempre fica se questionando, será que é para eu estar aqui? Será que é para eu passar por isso tudo mesmo? Esse estresse todo que eu estou vivendo? Será que isso é minha vida? Será que é isso que eu quero para minha vida? Ou ela faz o que o mundo precisa, mas não tem certeza se é bom, se ela é boa, se o que ela está fazendo é bom para o mundo de fato. Então, isso tudo é importante a gente pensar. Ela tem até um entusiasmo, mas ela tem esse senso de incerteza muito forte dentro dela. E é justamente quando a gente entende o nosso propósito que tudo isso é eliminado. Na verdade, não é que é eliminado, isso é complementado. E aí a gente consegue dissolver isso dentro da gente e ter mais certeza, ter mais entusiasmo. As coisas elas se potencializam. Um questionamento que eu queria trazer sobre atividade e realização, tá? Atividade é algo que você faz ao levantar, por exemplo, de manhã para ir no banheiro. Isso é uma atividade. Isso é uma atividade. Apesar, às vezes, da realização, né? Você vai no banheiro, ai meu Deus, sente uma realização, mas isso é alívio, tá? Não é realização. Você fica aliviado. Mas quando a gente está fazendo uma atividade, então eu vou beber água, eu vou ali na padaria, eu vou, de repente, cuidar do meu filho. Eu estou fazendo uma atividade, eu estou cumprindo um papel. Eu não estou fazendo algo que me realize. E aí a pergunta é: o que você faz te realiza? Realiza como ser, como alma, como indivíduo, como espírito? Você está realmente conectado com o que você está fazendo? Isso está te gerando mais energia ou está te minando te minando a sua energia? Isso está fazendo com que, eu costumo dizer que a gente é um cano de água. Se você tiver vários furinhos ali, a sua água vai sair para todo lugar, vai ser dissipada. Mas se você está ali voltando no centramento, na tua postura, na tua condução, aquela sua água vai sair com mais força. Ela consegue alcançar mais pessoas. E aí Sócrates falava: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Tem gente que fala assim: Felipe, eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado, eu não sei o que, é que eu vou fazer, porque eu vou fazer agora eu estou fazendo um curso de. Estou fazendo um curso de atualização, eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma. Qual que é o nome? Uma pós-graduação, um doutorado, uma mentoria, uma mentoria não, qual que é o nome? Um concurso, e a pessoa fica tentando, 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 na verdade ela está patinando e ela não está percebendo. Ela não sabe o que ela quer, e ela está
na verdade, tentando fazer milhões de coisas para descobrir o que ela precisa. E aí ela faz concurso e isso tudo ao mesmo tempo. Estuda e faz um outro curso, às vezes faz coisas que não tem nada a ver com o propósito dela, e ela está, na verdade, fazendo uma atividade, está gastando energia, está dissipando energia, quando, na verdade, ela podia estar fazendo algo que vai realizar, que vai potencializar o propósito dela. E aí tudo bem, pode ser um concurso, pode ser, enfim, aí o meio a gente tem que ver posteriormente. Pode ser Felipe, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e etc. Mas isso precisa ser algo que faça sentido com o seu propósito. E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Felipe, mas o que é o propósito, então, afinal, né? Vamos lá. O que é o propósito? Propósito, ele é o alinhamento de quem você é com o que você faz. Propósito é quem eu sou e o que eu faço com quem eu sou. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu escolhi fazer isso? E o que eu estou fazendo se conecta comigo? Está latente ali? Está conversando com a minha alma e com o meu espírito? Eu acordo todos os dias de manhã, faço a mesma coisa, mas eu acordo com energia, eu acordo com entusiasmo, eu acordo feliz, né? Como no Instituto Allos tem a busca pela felicidade, né? Como algo inerente do ser humano. E o propósito, quando você encontra seu propósito, sua felicidade explode, você é feliz todo dia. Você começa a entender que felicidade, ela não está ali nas circunstâncias externas, somente. Ela tem muito mais a ver com o que está vibrando aqui no seu interior. Propósito é para quem busca uma vida com mais sentido e significado. Propósito é quando os seus talentos se encontram com a necessidade do mundo, como Aristóteles trouxe. E aí aqui tem a importância do propósito, né? Que ele vai promover isso tudo que eu já falei, maior resultado, maior satisfação, um olhar mais atento, estratégico. A gente vai conseguir compreender o motivo que faz a gente acordar todo dia, a gente vive melhor, a gente tem mais fluidez, a gente se entrega mais para a vida, a gente vive uma vida de verdade, a gente vive realmente, não com o nosso ego, mas com a nossa essência. Vai chegar lá no final da nossa vida, a gente vai falar, poxa, eu entreguei o que eu tinha que entregar, o que tem dentro de mim. E isso já me preenche. E isso já me faz ter contribuído com o mundo e com as pessoas que estão ao meu redor. O propósito, ele fortalece as nossas relações humanas. Ele traz mais harmonia. Ele faz uma reprogramação das nossas crenças. Ele vai nutrir a nossa gratidão. Isso, quando a gente fala dos aspectos profissionais, a gente está falando de fortalecimento da capacidade de você liderar pessoas, de você ter uma autoconfiança maior, um otimismo. Você, no mundo que a gente vive, né, em pé de guerra, quem não tem um otimismo, quem não entende para onde vai, qualquer caminho vai servir. A gente começa a ter melhor flexibilidade, uma visão mais holística. E aí eu gosto de falar sempre, né, eu sempre complemento, é porque eu tenho que atualizar, mas né, holística. Então, a gente tem que entender quais são esses benefícios e a importância disso, tanto para os líderes como para os colaboradores. Né? O clima organizacional que eu falei lá atrás, que a gente também trabalha na formação, qual que é o tensor, como que isso está funcionando na empresa. A gente tem que olhar para isso, os profissionais mais motivados dentro da nossa empresa, com maior foco, e entender de fato como que vai favorecer a minha comunicação, eliminar aqueles comportamentos tóxicos que muitas vezes a gente percebe no meio corporativo, principalmente onde os egos, né? O Marcos gosta de falar, o egão, está ali lutando um contra o outro, e na verdade a gente está perdendo o foco do que a gente podia estar produzindo para o mundo, porque nem a empresa sabe. E o caminho é longo, mas eu falo para vocês, suba primeiro o primeiro degrau com fé. E não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Como o Diego falou, eu dei o primeiro passo e agora eu estou seguindo. Então, isso quem falou foi Martin Luther King. E aí o convite que eu queria fazer para vocês, aproveitando aí para já estourei meu tempo, é sobre o treinamento que eu tenho, que é o treinamento Desperte Seu Propósito, onde eu consigo, e eu criei uma metodologia que a gente facilita isso para as pessoas. Eu descobri o meu propósito e despertei ele através dessa metodologia. Na verdade, dessa ferramenta onde eu criei uma metodologia que eu entrego tanto as suas palavras-chave quanto a questão da sua vocação, a sua missão, né? O que você ama ali. A gente começa a entender, esmiuçar isso, para que a gente consiga ter
uma direção mais assertiva, uma base interna mais sólida e eficaz. Isso é feito em 3 módulos, e são estruturados em 3 dias, tá, pessoal? Quem quiser, a gente pode conversar posteriormente. A gente entrega esse material didático mostrando isso para as pessoas. E essas palavras-chave, o que são essas palavras-chave? São palavras que servem como balizadores. Elas te conduzem na vida. Né? Então, você tem a palavra de comunicação, você vai procurar buscar fazer tudo que tem a ver com comunicação, porque está dentro do seu propósito. Tem gente que não tem, tem gente que é de TI que vai trabalhar só ali, mas tem outras palavras-chave que é daquela pessoa, da singularidade daquela pessoa, que a gente pode fortalecer e potencializar, alinhar com o propósito para ela mostrar isso para o mundo, para ela trazer isso para o mundo e contribuir, seja através de serviço, seja através de produto, tá? Isso não, seja através de mentoria. O meio, a gente vai criando isso no segundo momento, que é a segunda aula, ou a segunda parte, é o momento onde a gente fala de metas e objetivos e estratégias. É o plano ali de ação que a gente vai criando. E depois a gente fala de foco e disciplina, tá? Depois, quando a gente já falou disso tudo, a gente fala de foco e disciplina. Por quê? Como a gente tem também no Instituto, a questão do foco. Muitas vezes as pessoas estão desfocadas. E a gente não sabe, por mais que a gente saiba o nosso propósito, a gente não está enxergando com clareza. E a gente precisa entender isso. Como que eu posso ter mais foco? O que é foco? Como que eu faço para ter mais disciplina? E aí eu queria finalizar com essa frase. Domine todas as técnicas e tenha as melhores ferramentas, mas quando for lidar com pessoas, seja apenas humano. Tem uma frase que eu aprendi no meu MBA, seja duro com as pessoas, seja duro com os problemas e afável com as pessoas. Quando a gente começa a entender que a gente precisa de pessoas, o mundo é feito de pessoas, e cada um que está aqui vai contribuir de uma forma. Ora eu estou dessa posição, ora o outro está na outra posição, está tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém. A gente está aqui um para contribuir com o outro. Um que cada um tem dentro de si, cada um foi buscar a sua expertise para ajudar a todos. E é isso. Queria agradecer, tem mais algumas coisinhas aqui, mas basicamente já falei, é sobre o treinamento, as bases, as referências que eu tenho, que eu tive para fazer o treinamento. E queria falar só isso aqui. Isso aqui é de um livro de propósito que eu tenho, que a revolução industrial foi feita com as mãos e a revolução tecnológica com as mentes. Próximo movimento é a revolução humana, que será forjada com o coração. Isso, inclusive, tem no meu treinamento Desperte Seu Propósito. Essa mudança vai requerer que engajemos nosso espírito, libertemos nossa criatividade e deixamos nossa paixão pessoal ter curso livre. E assim eu finalizo. Aí tem aqui as minhas formações, o que eu sou, etc. Mas quem quiser, depois eu passo para o Marcos, ele pode enviar. Isso aqui também é uma mensagem que eu finalizo lá no treinamento que eu queria finalizar, que é da Brené Brown. Quem não conhece, eu sugiro pesquisar sobre ela, tá? Que ela fala sobre muito vulnerabilidade. Somente quando temos a coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa ter me estendido, Marcos. Tentei fazer o mais Não, enxuto. tudo bem, tá ótimo, tá ótimo. Mas espero ter contribuído. Pessoal ficou aqui até o fim, querido, tá? Todo mundo ficou até o fim, você prendeu a atenção, estava muito bom. Eu só queria fazer um pedido para você. Explica como é que é o teu treinamento. Você faz individual, você faz em grupo? Como é que o pessoal te encontra? Como é que faz? Então, eu posso fazer ele individual. Normalmente eu faço ele individual por conta de disponibilidade, tá? Disponibilidade de tempo, às vezes a pessoa não tem horário, às vezes ela está com uma disponibilidade muito restrita e aí eu consigo fazer individual. Mas normalmente eu gosto de fazer em grupo, até porque no grupo a gente tem troca. E aí as pessoas conseguem se conectar umas com as outras. Eu dou preferência a fazer em grupo. Faço em empresa, e faço também de forma individual. Então, são essas duas modalidades. Pode fazer em grupo. Na verdade, cada turma ali tem no máximo até 10 pessoas para a gente ter um proveito melhor, porque no primeiro momento a gente já vai falar sobre propósito. E aí, nesse segundo encontro, eu faço uma devolutiva do propósito de cada um. Então, eu tenho que estar entendendo muito bem isso, tem que ter um tempo para também entregar isso. Se tiver 10 pessoas, eu tenho que ter um intervalo maior. Se for de uma pessoa, eu posso ter um intervalo ali, às vezes, de um dia,
já é o suficiente para eu poder fazer alinhar e estruturar o propósito, entregar a síntese do propósito, entregar as palavras-chave, etc. Isso tudo vai num PDF para a pessoa. E no terceiro momento, a gente já pode fazer o encontro logo depois, que aí a gente fala sobre foco e disciplina. E aí, quando a gente está falando com a turma, normalmente aparecem algumas situações, as pessoas comentam, trocam, e isso vai potencializando ali, vai criando uma egrégora muito maior quando a gente está falando de um para um. Só que um para um também tem uma profundidade, que tem a questão do tempo, da atenção, da troca ali, ser também mais profunda. Porque quando a gente está num grupo, a gente não consegue aprofundar tanto com todo mundo como eu faço quando eu faço individual. Mas, mesmo fazendo no grupo, tem essa troca profunda. Muito bem. Como Deu é que para o pessoal te entender? acha? Como é que o pessoal te acha? Aqui pelo grupo, porque você faz parte do grupo, né? Então você está lá né? Dá para te achar pessoalmente pelo WhatsApp, tá ok? É isso? Sim, pode me achar pelo WhatsApp. Eu estou reestruturando o site lá da Arte de Acreditar. Eu tenho Instituto Arte de Acreditar lá no Instagram, é arte_de_acreditar. É uma página, eu faço diversas postagens e sempre quando abre turma, ou se a pessoa quiser fazer individual, ela pode me chamar lá também, que é um canal, tá? E tem também as minhas redes sociais pessoais, que pode falar comigo, que é Felipe_Sinelli. É, Tenho Sinelli Arquitetura, tá? Não deixei de fazer arquitetura. Eu potencializei isso através do meu propósito também. E, e é isso. E aí pode conhecer um pouquinho mais, a gente pode alinhar. Mas para falar sobre treinamento, mentoria, a melhor página vai ser a Arte de Acreditar, tá? Ou através do site. O site eu vou estar colocando ele agora que eu estou reestruturando, remodelando ele, com alguns depoimentos, enfim, fazendo algumas novas atualizações para colocar ele de novo no ar. Ok, Felipe, Diga, Reinaldo. eu gostaria ainda de pedir para você dar a palavra para a Luísa Helena. A Luísa Helena estava com a mão levantada há pouco, e aí você continuou, e depois tem ainda o Reinaldo Passadori com perguntas, e a gente vai abrir para perguntas e debate Tá, de eu não vi, tudo, desculpa. Tá bom. ok? É, Eu gostaria Luiz Helena. porque é o que falaram aqui, né? Através da sua exposição, a gente vai tendo vários insights. E quando a gente fala, né, dos filhos de quem falou que está assistindo, eu lembro da minha experiência como professora, com muitos alunos, né? E me veio uma coisa muito interessante que é assim, a, principalmente para eles, e acho que para todos nós. A gente passa muitas vezes uma vida toda, como você mencionou, fazendo coisas sem saber exatamente que aquele é o seu propósito, que você está curtindo aquilo, está gostando, enfim. Faz para pagar a conta, faz porque aconteceu aquele caminho e você abraçou e pronto, né? Quando a gente chega depois, numa certa idade, a gente começa realmente a ter esses insights do que a gente gostava, quer dizer, a essência, o que estava ali o tempo todo, né, Felipe? Então, o que eu quero deixar para eles, para esses dois filhos que estão assistindo aqui, por mais que vocês frequentem e transitem por vários lugares, por mais que vocês façam cursos de vários níveis, em várias instituições, por mais que vocês ouçam, né, e participem da cultura que nos envolve no dia a dia, vocês são únicos, vocês são originais, vocês sabem, na hora que vocês estão numa sala de aula, por exemplo, muitas coisas que estão borbulhando dentro de vocês e vocês sabem o que vocês querem. Então, se permitam aprender com todas essas experiências, essas pessoas, professores, familiares, amigos, lugares que vocês transitam, mas nunca deixem de perceber, e quanto mais jovem você perceber, melhor, e vocês hoje tem essa possibilidade, a gente, de repente, entrou num caminho porque era aquilo que se fazia. Vocês não, graças a Deus, vocês podem
sentir é a palavra-chave, né? Sentir agora, onde quer que vocês estejam, na sua casa, na escola, no curso, com amigos, nunca anotar, né? Anotar aqueles insights que vocês têm, que está na sua essência, que é único. Porque eu vou dizer assim para vocês, eu tenho 65 anos e eu percebo, através da palestra aqui do Felipe, coisas que eu deixei lá atrás, porque eu entrei num caminho que parecia o mais correto para todo mundo, e que a minha cultura, e que meus familiares, e que o mundo, que o sistema, né, de vida, vamos dizer, capitalista, nos induz. Então, é tudo muito interessante, é tudo maravilhoso aprender tudo isso, ter essas experiências, mas nunca deixem de esquecer o que vocês realmente sentem e desejam. Não deixa isso se perder porque não melhor alguém te disse, ou uma instituição, ou uma aula te disse que esse é o melhor caminho. Procurem observar, sentir isso em vocês, anotar o que você gosta, o que você tem prazer, e desfrutar disso e fazer com que o seu verdadeiro propósito aí apareça e isso aconteça para você. A vida é isso, a gente vai ter muita coisa para aprender e é maravilhoso, muitas coisas para estudar e é maravilhoso, mas a gente tem a nossa originalidade, a nossa essência e a gente também não pode perder isso. Eu queria deixar isso para os meninos aí em casa, né? Obrigado, Luísa. Eu adoro. Eu tenho, falando agora, ouvindo você, né? Eu lembrei da Yara. A Yara também é educadora. Eu esqueci até de comentar, Marcos. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Depois, se o Marcos puder, a gente disponibiliza lá no nosso grupo, que a gente faz rodas de conversa, a gente tem uma troca assim do autoconhecimento. E a Yara, é, ela é educadora também, né? E eu sempre me emociono e sempre gosto de ouvir quando ela fala porque eu me conecto muito com isso. Não deu tempo de eu contar um pouco da minha história. A Lilian, que está aqui, a gente já teve a oportunidade de trocar mais, ela já ouviu também sobre como que foi esse trajeto para mim. Eu até comentei com o Marcos, agora dia 16 de janeiro, meu filho está nascendo. E é aonde o momento que eu olho e falo, agora dá para reescrever um capítulo do Cauã, né? Com um Felipe diferente, com um Felipe que chegou com uma outra, com uma roupagem, agora está com outra e vai tentar passar e dar o melhor para ele. Mas sempre procurando mostrar isso, porque durante muito tempo, desde pequeno eu sempre fui muito aficionado por autoconhecimento. Desde 6 anos eu fazia uma técnica chamada autoobservação, mas sem ter a consciência que eu estava fazendo, né? E aí depois que eu fui entender isso, aos 14 anos, eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente, que meu pai me deu. Só que naquela época ainda tinha muito preconceito com autoconhecimento. Na verdade era autoajuda, né? E as pessoas falam, não, autoajuda, o egão fica, não, eu autoajuda não, eu tô fora, eu não preciso. E as pessoas, era difícil o acesso e eu tinha ali já um gosto pela arquitetura. Com 11 anos, mais ou menos, aqueles panfletos de sinal de trânsito, eu pegava e gostava de ver e etc. Eu sempre gostei da questão da construção, né? De sair do papel e daqui a pouco estar realizado. Então, tem todo esse processo. É igual a vida, né? A vida é muito isso. Acho que foi a Lilian que me falou que eu era o arquiteto da alma, que ela conseguiu conectar alguma coisa assim. Depois a Lilian pode me lembrar se foi ela. Mas eu adorei quando me falaram isso, porque eu falei, nossa, muito legal essa sua analogia, porque o trabalho de mentor é você conseguir construir também ou ajudar na construção do ser, ajudar a mostrar, apontar caminhos, né? Não determinar caminhos, não falar é aqui ou é assim. O Marco sempre fala e as pessoas ficam assustadas. Eu falo assim, eu não me comprometo com êxito. Aí a pessoa fala assim, como assim? Então eu não vou fazer nada com você. E aí eu começo a explicar e ela fala, pô, realmente faz muito sentido. Porque a gente não sabe, a gente não é a pessoa que vai saber o que é melhor ou não. Normalmente a gente, como pai e mãe, apesar de eu não ser ainda, daqui a tá breve, mas a gente está preocupado com o resultado. Então, tem muitas vezes, eu atendi um cliente agora que ele falou isso comigo. Ele falou, não, eu vou fazer de tudo para minha filha fazer isso, mas depois se ela quiser vender tererê na praia, pulseirinha, aí eu falei assim com ela, mas e se ela, eu entendo a sua visão, mas e se ela ficasse milionária?
com vendendo tererê e abrisse uma escola e ensinasse as pessoas, aí você ia ter orgulho de falar isso para todo mundo, ele? É. Falei, então você está preocupado com o resultado. Eu até entendo o que você está querendo fazer, mas tenta olhar e mostrar para ela que existem outros caminhos, mas o que é importante para ela? Fazer as perguntas para ela, você como adulto, faça as perguntas para ela, que não fizeram para você provavelmente. Que em algum momento alguém falou, faz isso, e você foi lá e fez. Eu sou muito feliz como arquiteto, sou muito feliz como mentor. Mas essas duas partes de mim, elas tinham que se complementar e me tornar uma única pessoa. Então é basicamente isso aí. Eu queria contribuir. Fala, Reinaldo. Obrigado, Felipe. Vamos sim, Márcio. Bom, eu vejo assim que o que você fez, e gosto muito disso, que na verdade você não trouxe receitas prontas de bolo. É assim, é assado, o propósito é isso, é aquilo que você tem que fazer. Mas você instigou, provocou, você fez mais perguntas do que trouxe respostas. Aproveitando o comentário da Luísa Helena, me permita, Luísa Helena. Você falou, mas assim, da história da minha vida, porque eu não tinha clareza do propósito. É isso, mas se você fizer uma perspectiva, uma retrospectiva, vai observar que você sempre atuou dentro dos princípios que te regem, que sempre te regeram. Talvez o que não houvesse ainda fosse a clareza em Com algumas certeza. palavras, para que você pudesse identificar aquilo que para você teve ou teve sentido em algum momento da sua vida. Mesmo também porque penso assim, que o propósito não é uma coisa estanque, definitiva, e a sua essência é aquilo e aquilo só, porque na verdade, nossa vida é cíclica. Agora o Felipe está assim, ansioso pelo primeiro filho, puta, então o propósito é ele dar a melhor educação para o filho, vai se apaixonar pelo filho. Depois muda para outra, talvez, estrutura de relacionamento. Na época de Covid, talvez nossos propósitos fôssemos mais voltados à saúde, à preservação da saúde dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. E assim, tem essa adaptação em relação às circunstâncias, aos próprios estágios da nossa própria vida. E tem também um outro ponto que é assim, que o Felipe trouxe, e gosto muito dessa ideia, que é chamar a atenção, olha aí, você é o seu propósito. Normalmente as empresas têm o seu propósito, nem sempre respeitados, apenas aquele papel que muitas vezes fica pendurado lá na parede e que ninguém se lembra nem do que é, quais são a visão, a missão, os valores da empresa. Mas o propósito de uma empresa é que, de fato, nutre e faz com que eu tive a oportunidade de escrever até recentemente um artigo que fala sobre cultura. Depois, se o Marco permitir, compartilhei, mas acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, tem a ver com isso tudo que o Felipe trouxe em relação assim, a essa clareza, né? É claro que, assim, na medida que nós temos essa clareza daquilo que nós queremos chegar, eu gostei muito dessa ideia lá se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é como se fosse a ideia também da bússola, né? Aquela seta da bússola que aponta sempre na mesma direção, dos princípios fundamentais que você, de alguma maneira, utiliza para você tomar decisões, fazer escolhas na sua vida. Então, foi muito legal. Só queria também agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, pensando a respeito disso. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Vou complementar o que o Reinaldo trouxe. Na verdade, tem gente que eu treino que ela já está no propósito dela, tá, pessoal? Não é que ela vai entrar ali e vai descobrir algo que eu nunca soube. Tem gente que está totalmente fora do propósito, né? Tá, a bússola, eu costumo dizer isso, a bússola, ela está totalmente a 360 graus numa direção errada, ao contrário do que ela quer. E aí a gente vai ajustando esse ponteiro da bússola. Normalmente essa virada é 180, normalmente pode ser que seja 360, ou às vezes a bússola já está ali a 5 graus, 20 graus, e a gente só potencializa isso. E aí, na verdade, o nosso propósito traz ferramentas, né, e direções para que as outras áreas da nossa vida elas também estejam conectadas. Então, quando eu estou com a minha família, né, minha mãe está aqui, minha mãe já fez o treinamento, minha irmã está aqui, vai fazer, inclusive vai abrir vaga, vai abrir turma agora em janeiro, tá? Então, quem quiser fazer o propósito, o Desperte Seu Propósito, a gente vai ter turma agora em janeiro. E aí o que acontece? Tem gente que às vezes ela já sabe ali, ela está fazendo, assim como empresas, tá? Assim como empresas. E o mais importante do treinamento é você ter claro isso, ter definido. E claro que você pode, justamente como o Reinaldo trouxe, ajustar. Talvez, porque é um conjunto, eu faço junto com vocês. Eu não faço, você me passa ali, eu faço da minha cabeça. Não, a gente faz junto. Depois eu faço,
transcrevo tudo aquilo, organizo, né? Como um bom arquiteto, estruturo, organizo, coloco, te entrego. Fez sentido? É isso. Normalmente, ali na primeira fala, a pessoa, nossa, eu não te passei assim, mas tá tão... E aí ela começa a ter clareza. É como se a gente olhasse para algo que está na parede, a gente tem vários pensamentos, a gente colocasse eles assim, estruturados, organizados e pronto. Então a gente tem clareza daquilo, a gente consegue passar isso para as pessoas. Mais importante do que ter clareza é saber como que eu comunico isso para as pessoas e o porquê que eu tenho que usar isso para me conectar com as pessoas. Como que eu uso o meu propósito para me conectar com as pessoas? Como eu uso o meu propósito para que eu consiga fazer a diferença no mundo? Não que eu quero fazer uma diferença e etc, deixar um legado. Se deixar, maravilha, se eu conseguir, né, chegar nesse nível e, de alguma forma, criar ali, ser um grão de arroz que conseguiu fazer parte daquele arroz e fazer uma diferença, ótimo. Eu vou estar nutrindo outras pessoas. Mas eu não preciso ficar como a Luísa trouxe. Eu não sei meu propósito, o que eu vou fazer? Aí não faz nada. Aí a pessoa fica parada. Não, não é isso. Continua fazendo, vai se estruturando, vai pensando, vai vendo. Uma hora, por exemplo, você faz o treinamento, você já começa antes. Eu tenho pessoas que eu treinei de 21 anos de idade, que foi em São Paulo, a pessoa era de São Paulo, e tem pessoas que eu treinei de 21 e de 20, né? A mais nova foi 20. E tem pessoas que eu treinei de quase 70 anos de idade. Então, assim, não tem isso, porque às vezes a pessoa se aposenta e ela está com tempo. E às vezes ela não viveu de fato ali o propósito dela. Ou às vezes ela até viveu, mas ela quer viver mais, ela quer aproveitar melhor o tempo dela, ela quer se conectar mais consigo, parar de ver tanta notícia, ver um monte de informação, ver o que não tem sentido. E parece que a vida é só isso. A vida não é isso. A vida não é só você ficar passa o celular, a tela do celular e vê que aconteceu isso, aconteceu. Os problemas externos, eles sempre vão existir. O que a gente vive hoje não é muito diferente do que vivia lá atrás, tirando a barbaridade que era muito maior, apesar de a gente ter barbárie hoje em dia. Mas era algo do aspecto mental que a gente tinha. Hoje a gente consegue, alguns conseguem ter recurso de olhar, por isso aquela questão da ponte, da subida, da imagem inicial, para isso a gente consegue estar em outros lugares e trocar a nossa cosmovisão com outras pessoas. Essa troca, que normalmente a gente faz numa mentoria, é o que faz essa pessoa olhar, ter a visão, é o primeiro passo. Eu tive a visão, eu enxerguei. Não adianta você de olho fechado eu te falar, eu tô de camisa azul. Você tem que enxergar. Você enxergou que é azul, você vai falar, enxerguei. E aí você começa a entender melhor. Então é importante a gente ter isso claro, tá? Bem definido, para a gente conseguir colocar isso em prática. Porque não adianta também eu ter o meu propósito e não colocar. E é uma opção, não quero colocar, vou continuar aqui. Mas a gente começa a direcionar a nossa vida para materializar isso, construir isso, concretizar isso. Tá fechado aí, Marcos? Felipe, não, tudo bem. A Fátima estava querendo falar. Ah, tá. Desculpa, não vi. Diga. A Fátima é minha mãe, tá, pessoal? Ah, É tá. isso que eu ia falar. Eu já participei com umas 2 ou 3 reuniões anteriores e Felipe não estava, né? Então, nessa, eu quero me apresentar como mãe do Felipe e quero dar o meu depoimento aqui, que eu participei da primeira turma do curso de formação sobre propósito de vida, né? E para mim fez uma diferença muito grande, porque eu, aos 40 anos, eu saí de uma grande empresa financeira que eu tinha entrado através de concurso público e tal. Então, foi meio que um rebu assim, na família, né? Nos familiares, quando souberam, como assim? Você vai sair? Você vai sair do Banco do Brasil? O que é isso? Ficou maluca, né? Aqueles questionamentos. Mas eu estava, assim, muito infeliz lá, né? E já queria ter saído há muitos anos. Então, eu resolvi sair mesmo com 40 anos, sair com convicção, né? Porque eu sabia que ia ser questionada a vida inteira sobre isso. Então, eu procurei ter convicção, saí e comecei a trabalhar, né? Dentro das coisas que eu gostava. E quando o Felipe, há uns anos atrás, quando o Felipe criou esse curso,
eu falei, eu quero participar, poxa, eu quero participar, eu quero saber, né? E para mim foi ótimo quando o resultado confirmou a área já que eu estava trabalhando, né? Eu sou terapeuta e foi ótimo, né? Trabalho com desenvolvimento pessoal também. Então, para mim foi ótimo, porque a partir daquele momento eu comecei a caminhar a passos largos, sabe? Eu comecei a caminhar com mais ousadia, assim, com convicção do que eu estou no meu caminho certo. Me dá licença que eu vou passar, sabe? Dá licença que eu vou fazer o que eu vim fazer. Então, para mim foi assim muito realizador, sabe? Eu saber descobrir isso, né? Descobrir no sentido de confirmar essa possibilidade e continuar a trabalhar com mais afinco e mais dedicação ainda. Então, era isso. E adorei a palestra e estar aqui com Obrigado. vocês mais uma Obrigado pelo vez. Muito depoimento. bom. Aham. Ah, muito bom, viu, Fátima? Muito legal, assim. Né? Eu gostaria sempre também de ver, assim, por exemplo, na minha vida profissional, eu tenho visto, assim, que são poucas ainda as pessoas que questionam a vida, sabe? Mas chega um momento em que algumas pessoas, elas começam a questionar. Por que que eu estou vivo? O que que eu vim fazer nesse mundo, né? Isso começa normalmente que eu começo a perceber lá pelos 33, 35 anos, né? Começa assim questionamento, em que a pessoa ela começa a se sentir bem quando ela ajuda o mundo, ajuda as pessoas e tal, né? E lá pelos 40 também é mais forte ainda esse questionamento, né? E eu vejo que isso também são degraus de consciência que vão se abrindo, mas eu sempre tenho colocado assim, que para mim, né, isso é uma coisa minha, que o maior propósito de vida de um ser humano é gerar benefício às outras pessoas, você viver em função do bem do outro. Né? Então, aí vem a questão da generosidade, as atividades prestadias, que a gente fala aqui no OLOS, etc. Né? Mas aí as pessoas também falam de missão. Qual é a minha missão de mundo, missão de vida? Né? Então, existe uma confusão assim entre propósito e missão. Né? Eu concordo com o Felipe, porque, na realidade, o propósito é o que tem de mais elevado, né? Que seria a chave mestra. Aí a missão pode ser motorista de Uber, ser terapeuta, ou ser lá o que for, mas isso é em função do propósito maior, né? Quando a pessoa alcança isso, né? Então, à medida que você vai gerando benefício para as pessoas, da sua forma, do seu jeito, aonde você está, na sua profissão, né? Eu tenho a minha filha Lara, que está aqui junto também, né, Lara? A Lara é psicóloga, então ela ajuda as pessoas, né, com a psicologia e trabalha com a questão, né, dos relacionamentos abusivos. E isso é uma forma de beneficiar pessoas. Então, essa é uma missão, mas o propósito maior é de gerar benefício, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria, sim, de complementar, assim, para o pessoal, assim. Não sei se está ok, Felipe, mas tá tudo bem, Muito. né? Não, isso que você falou em relação à missão, assim, tá perfeito, porque a missão, na verdade, é um meio, né? Sim, Normalmente, as pessoas, elas entendem ou sabem o que e o como, né? A missão é o como, né? O sim, que é o que você vai entregar ali, é um produto, é um serviço, alguma coisa, mas o porquê, que é o lugar onde as pessoas têm mais dificuldade de acessar, elas só ficam no que e no como. E aí o isso, formato, lá que eu mostrei para vocês, reforça isso, que é um modelo de educação que a gente teve lá atrás, porque a gente aprendeu a olhar para fora, né? E só olhar sim, para fora. Então, o Jung tem uma frase, né? Quem olha para dentro desperta. Então, a gente começa a entender que esse questionamento, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, um ser humano muito questionador, sempre me questionei. Isso até assim, às vezes faz mal, né? Você tem que saber ajustar isso. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso, que era uma característica minha. Questionava, questionava, eu não queria, por que que eu não gostava muito da escola? Né? Eu falo isso
com minha mãe hoje, assim, com maior liberdade, porque a escola me entregava, só e não tinha conexão comigo. Na sexta série ali eu já perdi a conexão, era aquilo que eu tinha que fazer vestibular, que eu tinha que fazer. Aí a professora falava: o que você vai fazer? Eu fazia um teste, falava: ó, professor, eu gosto disso, provavelmente vai ser isso, mas não sei. E aí chegou na minha faculdade, eu adorei. Chegou no MBA que eu fiz, eu fiquei louco, né? Na faculdade eu fiquei 2 dias virados. Na formação master, foi aí que eu falei: nossa, é exatamente isso que eu precisava. Conectou todos os pontos. Conectou todos os pontos. Tanto o que eu aprendi no meu MBA, quanto eu aprendi na formação aqui com o Instituto Olos. E eu não deixei de fazer, né? E aí, o único ponto que eu tenho a acrescentar na sua fala, Marcos, é que a gente, o nosso propósito, ele só não pode sufocar a gente, tá? Enquanto ele está alimentando outra pessoa. É igual a máscara do avião. Então, se eu tenho a máscara do avião, eu preciso colocar ela primeiro em mim, para depois colocar no meu filho, para depois ajudar outra pessoa, porque senão eu não vou conseguir respirar. Por mais que eu queira ajudar, se eu não tiver a consciência disso, por exemplo, eu quero ajudar e fazer o que meu pai está falando, ou eu vou entregar, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Porque a gente entra lá na questão ali do excesso, né? Do excesso ou da debilidade, né? Da ética da Aristóteles. A gente entrega demais, e aí, um ponto importante, a gente tem que saber o que a gente está, né? Sempre pensando e questionando, o que eu estou tendo de troca, no sentido. Porque as pessoas normalmente, não tive nada de troca, não me agregou nada. Não, eu só quero dinheiro, só o dinheiro que importa. Não, você está tendo relacionamento, você está aprendendo. Quando eu tive um momento difícil na minha vida ali dos 28, né, que a gente vê também no curso, que é o 27, 28, que inclusive é o retorno de Saturno. Os dois jovens que estão aí, não sei qual a idade, mas se tiverem, é um momento chave, e depois nos 35, ali 40 também, são momentos de alerta para a gente, que a gente tem que entender. Nesse momento de vida, eu tinha um relacionamento, mas que acabou. Eu tinha um emprego, era bem pago para fazer o que eu estava fazendo. Eu fui demitido porque em 2014 teve uma crise financeira no país. O apartamento que eu tinha, eu tive que devolver. E tudo isso foi minando. E eu comecei a entender, eu usei aquela dor ali, e foi o autoconhecimento que me segurou na época. Eu olhei e falei: agora que eu vou aprofundar mais ainda. Porque se eu não sair daqui melhor, eu não vou sair. Então eu tenho que sair. E aí eu comecei a reconstruir tudo. Hoje eu já conquistei tudo de novo. Isso eu estou falando aí de 6, 7 anos depois, né? Estou com 36, há 10 anos quase. Então, a gente tem que entender esses momentos, não como um momento de sofrimento, o que está acontecendo com a minha vida. O que eu posso tirar de bom? E sempre tem coisa. Eu costumo dizer que a gente sempre tira. Só tem coisa boa, tem coisa, a gente que dá o sentido e o significado. Eu estudei arquitetura, eu podia questionar o mundo, ficar culpando todo mundo. Mas olha como que isso foi bom para o que eu faço hoje também, e vice-versa, né? Olha como que as coisas se complementam. Isso que é importante, a gente olhar para determinados aspectos que a gente passou, que em algum momento ali, num nível de consciência, a gente reclamava, etc. Mas como é que eu posso aproveitar esse resultado que eu estou tendo para melhorar, para entender ali o meu locus de controle interno, fortalecer isso? Que aí, quando na segunda vez, se eu for passar, eu já não vou passar igual. Ou provavelmente eu nem vou mais passar, porque eu já ajustei. Na formação master, a gente aprende isso, né? A Perfeito. dimensionar, a É. regular, né? Os aspectos da macrocompetência. A gente vai ajustando isso para que o próximo passo é igual bicicleta, a gente cai porque a gente não sabe frear. Depois a gente sabe não apertar no freio com tanta força, a gente aperta devagarinho. E assim vai, assim a gente vai caminhando. Tá bom. Eu acho, que nós já extrapolamos o tempo já, né? Então, eu queria agradecer muito, 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 assim, a tua palestra, é muito legal, muito bacana, tá ok? E também quero agradecer a presença de todos. Hoje teve uma presença maciça de pessoas aqui, foi muito legal, né? E na próxima quarta-feira nós vamos ter um próximo encontro, não tenho o tema ainda, né? Mas convido a todos a permanecerem no grupo e para que através desse grupo a gente tenha um processo de autoconhecimento, um processo de troca, um processo de crescimento, um processo de evolução, né, de saltos quânticos, tá? E que a gente possa realmente trazer benefício a muitas pessoas.
Então, eu quero trazer assim o meu agradecimento a todos, né? E dar um tchau muito grande aí para vocês, tá bom? Eu agradeço, Marcos. Obrigado aí, Tá obrigado ok. por todo mundo estar junto. Estou vendo que a Yara estava aí, eu comentei, eu não tinha visto. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, tá bom? Certo. Foi ótimo estar com vocês. Espero que a gente se veja aí em breve. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Boa Valeu noite. muito, tá? Boa Valeu noite, muito. pessoal. Boa noite. Boa noite. Pensar sempre em fazer o bem e contribuir, né? Servir, ao invés de sobreviver, servir. Tá ok. Valeu. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Valeu, muito bom. Muito bom.